Netinho, me ajuda aí, né? Dá uma restaurada aí, vai. Ai. Ih, rapaz, agora sim, hein? Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! Artes e ciências da natureza. Será que rola uma química? O nosso convidado responde. Ele é formado em farmácia, ensina restauração e conservação na Escola de Belas Artes da UFRJ, professor Daniel Aguiar. Mas é daqui a pouco, porque agora o foco é no Enem. E quem ajuda a gente é o professor João Carlos Terrezo. Tudo bem, Lange? E aí, professor? Belezinha? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Termoquímica é um assunto importante? É importante demais, Lange. O Enem ele cobra bastante termoquímica e, além disso, o Enem ele gosta muito de um foco mais humano. Ele gosta de saber como a química pode influenciar no nosso dia a dia. E aí, quando a gente pensa na ideia de combustíveis fósseis, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, a termoquímica envolve tudo isso. Então é bem importante para o Enem, sim, Lange. E quais são as maiores dificuldades dos candidatos nesse sentido? Olha, com relação à termoquímica, acredito que o cálculo da variação de entalpia, da quantidade de calor envolvida numa reação, é bem complexo para os estudantes, especialmente no tópico lei de Hess. Quando fala de lei de Hess, os alunos têm uma dificuldade muito grande com relação a isso. Então, bora dar uma revisada? Vamos embora? Vamos lá, o que estuda a termoquímica? Olha, a termoquímica, ela é um capítulo, ela é um pedaço de algo maior que a termodinâmica. E a termoquímica, especificamente, estuda um tipo de energia que é o calor. Ela estuda o calor envolvido numa reação química, num processo qualquer, como uma mudança de estado, por exemplo. Então, falou em termos de calor, quem vai estudar esse calor em qualquer processo vai ser a termoquímica. De acordo com a termoquímica, existem dois tipos de reação. Existem reações endotérmicas e reações exotérmicas. Opa, dá um exemplo de cada uma. Pois é. A reação exotérmica, Lange, acho que ela é mais importante pra gente, é a que mais aparece, né? As reações exotérmicas, de uma forma geral, podem ser definidas como sendo aquelas reações que produzem calor, por assim dizer. Então, qual é a dica pra gente? Quando a gente vê uma reação química dessa forma, a gente percebe que sempre nesses casos, a energia do produto formado é sempre menor do que a energia inicial, a energia do reagente. Então, se eu vejo uma reação que a energia final está menor que a energia inicial, eu sei que ela perdeu calor, então eu sei que ela é uma reação exotérmica. Em contrapartida, uma reação que apresenta a quantidade de energia final, quantidade de calor no final, maior do que no início, é uma reação endotérmica. Exemplo das duas, né? No caso de reações exotérmicas, podemos citar as combustões de uma forma geral. A queima de um combustível, né, é um processo que produz calor pra gente. Então é um processo exotérmico. Em contrapartida, processos endotérmicos, a gente pode citar como exemplo a obtenção de metais. O Enem uma vez cobrou, por exemplo, a bauxita. Então a decomposição da bauxita para, a partir dela, obtermos alumínio é um exemplo de uma reação endotérmica. Esse assunto também tem tudo a ver com física, né? Tem bastante a ver com física, Lange. Especialmente na parte de mudanças de estado, né? A gente consegue pensar facilmente na nossa casa, por exemplo, no gelo derretendo, ou então na água líquida congelando. Para isso acontecer, tem que ter ganho ou perda de calor. O gelo só derrete porque ele absorve calor. A água ela só vai se congelar, né, porque ela vai perder calor. Então essa mudança de estado é muito útil. Eu consigo até imaginar, né, uma questão, por exemplo, que envolva química e física falando disso. Por exemplo, seria bem interessante uma questão que falasse da queima de gás de cozinha, por exemplo, né, para gerar energia, para que essa energia fosse utilizada para aquecer água e talvez elevar a temperatura dela ou até mudar o estado físico dela, né? Então pode ser muito aplicado para física também, naquele estudo de calor, que a gente vê lá no ensino médio, né? Aquele Q igual a MC delta teta, Q igual a ML. Então a física pega bem essa parte. Então dá para fazer um intercâmbio legal com os dois. E quais são os conceitos da termoquímica que o candidato tem que ficar atento? O candidato ele não pode esquecer do conceito de entalpia. Ele não pode esquecer isso. É a parte mais importante para ele, né? E aí, relacionado ao conceito de entalpia, vem a ideia de mol. Além de mol, o candidato tem que saber muito bem lei de Hess. Então, basicamente, ele tem que lembrar de entalpia, que a gente vai chamar de calor, né? Entalpia é quase que sinônimo de calor. Lei de Hess, que vai ser uma forma de calcular essa entalpia. A gente comentou que um dos pontos mais complicados é o cálculo dessa variação de entalpia. Então, lei de Hess é bastante importante. E mol que liga tudo isso. Opa, peraí. Entalpia. Explica melhor, então, pra gente. Entalpia, a gente define de forma simples como sendo calor. Calor envolvido num processo. E é envolvido daquela ideia que a gente comentou mais cedo, de ser produzido, liberado
ou de ser absorvido. Eu vejo que basicamente todos os processos envolvem algum tipo de calor. E a gente vai chamar esse calor de entalpia. Aproveita e dá um toque também sobre mol aí pra gente. Ah, Lange, mol. Isso é um medo dos alunos, né? E ele envolve quase tudo na química. Mol basicamente é uma quantidade. Se eu pergunto para você o que é uma dúzia, você vai me dizer que são 12 coisas. Não importa que coisas sejam essas, né? São 12. Uma dezena, 10. Uma centena, 100. Mol também é um nome, assim como dúzia, dezena, centena, que também expressa uma quantidade. Só que uma quantidade muito feia. E o aluno fica com medo dela. Se a gente fosse escrever ela por extenso, né? Seria mais ou menos aí 606 trilhões. Não consigo nem imaginar. Né? Bem difícil de imaginar. Mas a gente escreve como 6 vezes 10 a 23, né? 6,02 vezes 10 a 23. E aí os alunos começam a trabalhar bastante com isso. Mas eu gosto sempre de comentar que mol, apesar de ser uma quantidade, quando ele aparece pra gente numa questão, ele pode assumir 3 funções. Então, quando o aluno pergunta pra mim o que é mol, a resposta sempre depende. Ele pode estar relacionado à massa, a gente lembra da massa molar. Ele pode estar relacionado a uma quantidade, como a gente comentou, 6,02 vezes 10 a 23, chamado número de Avogadro. E ele pode estar relacionado a volume de gases, especialmente nas CNTP, onde é mais cobrado, né? Aquela ideia do 22,4 litros. Cada mol de gás ocupa 22,4 litros na CNTP. Então, uma dica. Quando eu ouvir falar de mol, sempre tenta identificar uma dessas 3 características. Isso tem a ver com lei de Hess, né? Tem muito a ver com lei de Hess, sim. A ideia do mol em si, né? Quando a questão aparece pra gente, a gente pode perceber que a unidade do ΔH, normalmente, ela é expressa em quilojoule por mol ou quilocal por mol. Então, se o aluno não sabe mol, ele não consegue trabalhar com basicamente nada de ΔH. E lei de Hess está envolvida com ΔH. Então, se o aluno quer mandar bem lei de Hess, mol é um conceito fundamental para ele também. E depois dessa nossa revisão de termoquímica, é hora de resolver uma questão. E aí, bora lá, professor? Bora lá. Então chega mais, professor Binho Cardoso. E vamos à questão. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela temerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais, onde você tem etapa 1 e etapa 2. A variação de entalpia do processo de trimerização em quilocaloria para a formação de 1 mol de benzeno é a mais próxima de... A questão é uma questão de lei de Hess, você vai fazer um cálculo de energia a partir das etapas. Você se acostuma com isso. As reações químicas você tem por etapas, etapa lenta, etapa rápida, mas como é uma reação orgânica, vai ser mais ou menos lenta, onde você está usando o catalisador, que é o ferro. A questão está te falando isso. Só que você pede para calcular o ΔH, a variação de energia desse sistema. Como é que você faz? Por lei de Hess. Bem, você tem etapas e você soma essas etapas, claro, obedecendo sempre uma equação direta. Olha para o quadro, eu vou te mostrar bem rapidinho. Com a resolução agora vai ficar mais tranquilo. O que você precisa fazer é calcular a variação de energia, o ΔH, o somatório das energias pelas etapas, perfeito? Você quer calcular olhando a direta. Direta é sempre importante numa lei de Hess, então você obedece sempre ela. O que você tem na direta ou global, como você está vendo no quadro? Você tem 3 mols de acetileno formando 1 mol de benzeno, que no enunciado está dito lá para ti, está mostradinho para ti, perfeito? Aonde você tem formando 1 mol de benzeno. A energia em quilocaloria, perfeito? Olhando as etapas, vamos olhar as etapas cada uma para você entender o que você precisa. Etapa 1, você tem a combustão do acetileno e etapa 2, a combustão do benzeno. O que você precisa fazer agora é bem fácil. Procurar tudo o que você tem na global nas etapas, substância por substância. Primeiro membro, você tem o reagente. O reagente você tem acetileno. Vamos olhar com calma. Primeiro membro, eu tenho 3 mols de acetileno, gasoso. Agora eu te pergunto, aonde está esse acetileno? Primeira etapa? Segunda etapa? Olha comigo. Você encontra na primeira etapa, só tem um detalhe. Você obedece sempre a global. Sempre, e fica muito mais fácil. Você tem 3 mols de acetileno. Etapa 1 tem 1 mol de acetileno. Então você multiplica essa primeira por 3, ficou fácil. Agora vamos para o segundo membro. Segundo membro, produto. É bem tranquilo. Segundo membro, você tem um benzeno e 1 mol. Pera aí, Binho. Na etapa 2 eu encontro o benzeno também. Só que no reagente.
um mol, só que no reagente. O que você vai fazer é o simples, inverter essa reação. Só isso, só inverte. Aquilo que era exotérmico vira endotérmico. É bem tranquilo, eu te mostro agora bem certinho. Olhando embaixo, você tem já multiplicado por 3, lembrando que se você está trabalhando com energia, você aumenta a quantidade de energia quando você multiplica a quantidade de matéria, massa, perfeito? Isso é fácil. Então, vou multiplicar também a energia por 3. Olha a equação, você multiplicou a equação inteira por 3 e a energia também por 3. Eu estou te mostrando, menos 920, você consegue perceber isso? Agora, olha para a etapa 2. A etapa 2 era só inverter, lembra disso? Já está invertida. Se você fizer um processo comparativo, 2 e 2 já está invertido. Agora, detalhe, olha o detalhe no final que você vai ganhar a questão comigo. Você tem, por favor, mais 780. Você consegue perceber lá, menos 780, quando você inverteu, ficou mais 780. Aquilo que era exotérmico, vira endotérmico. O que você precisa fazer agora é o simples, é só somar. Você somando, você tem menos 150 quilocaloria para cada mol, é o que a questão está te pedindo. Perfeito? Agora, olha para o quadro. Para responder a questão, a letra mais viável é a letra B, menos 150 quilocaloria para cada mol. Uma questão tranquila que você conseguiu resolver comigo. Maravilha, professor! De cara, eu já pergunto, que negócio é esse de trimerização? Palavra feia, né, Landy? Mas ela faz sentido. Se a gente for pensar em trimerização, ela vem do grego meros. E meros significa partes. Então, se eu penso em trimerização, estou pensando em 3 partes. E a gente remonta àquela ideia de polímeros. Então, eu vou pegar 3 moléculas, que são iguais, nesse caso aí, né? E vou juntar essas 3 moléculas para fazer uma só. Então o candidato tem que conhecer muito de vocabulário para poder conseguir fazer uma boa questão? Olha, era uma boa. Mas nesse caso, para essa questão específica, ele não precisava, Landy. Se a gente for ver o início da questão ali, ele fala, né, a trimerização do acetileno para formar benzeno. Então ele já deu a dica do que ele queria e ele deu a reação pronta. Só que trimerização faz parte da ementa do Enem. Então o aluno deveria saber o significado. Como a lei de Hess está presente nessa questão? A lei de Hess, né, ela é definida, basicamente, os alunos gostam de dizer, né, que é somar tudo e cortar. É assim que os alunos pensam. Mas como toda lei, ela tem um enunciado. E ela diz que a variação de entalpia, o ΔH, é uma variável de estado. Como assim uma variável de estado? Quando a gente vai pensar numa distância a ser percorrida, por exemplo, né? Eu tenho que ir daqui para minha casa. Eu vou percorrer, não sei, um exemplo, 10 quilômetros. Se tiver trânsito, eu percorro os mesmos 10 quilômetros. Se estiver chovendo, 10 quilômetros. Independente do que aconteça no meio do caminho, eu vou percorrer os mesmos 10 quilômetros. Variável de estado. Depende de um final e de um inicial. Então, quando eu penso no ΔH, sabendo que ele é uma variável de estado, não importa quantas etapas eu tenha, os intermediários não são relevantes para mim. Só preciso de um inicial e de um final. E a lei de Hess me permite fazer isso. Eu vou brincando com as equações para depois que eu somo, vocês viram lá na questão resolvida, eu corto os intermediários, eu cancelo os intermediários e eu fico com o início e com o fim. E consigo achar o valor desse ΔH. O professor Binho disse que a gente tem que obedecer à reação global. E aí? Um amigo meu uma vez, ele vira e fala que química é física junto com culinária. Como assim? Eu gostei disso, porque tem uma parte da química que realmente trabalha com física. E o resto é laboratório, né? Então seria a ideia da cozinha. E eu fiquei pensando nisso, e faz sentido. Um cozinheiro, por exemplo, ele pode ter vários ingredientes à sua disposição. Mas com os mesmos ingredientes, ele consegue fazer pratos diferentes, não consegue? Consegue. Consegue. A reação global é isso. Às vezes, eu tenho vários reagentes que juntos podem formar diferentes tipos de produto, dependendo apenas das condições em que a reação está acontecendo. E aí, analisando a equação global, eu consigo fazer uma questão bem feita. Binho também inverteu uma reação ali. Por quê? Lá na reação global, se a gente for observá-la, né, nós temos ali o acetileno como reagente, né, e como produto final da reação a gente tem o benzeno. Só que quando as reações, as etapas reacionais foram fornecidas, tanto acetileno quanto benzeno se encontravam no meu reagente. Então tinha um problema. Eu tinha uma situação dada para mim, mas o meu freguês estava pedindo outra coisa. Ele queria o benzeno no produto. Eu tinha o benzeno no reagente. Eu tenho que me adequar a esse freguês, eu tenho que me adequar à equação global. Então eu inverto essa equação e o que é reagente passa a ser produto, o que é produto passa a ser reagente. Consequência disso, o ΔH muda. Se ele era negativo, fica positivo. Se ele era positivo, passa a ser negativo.
A questão tem algum aspecto que pode confundir o candidato? Tem sim. A gente vai ver que lá na equação global, eu tinha 3 mols de acetileno para produzir o benzeno. Só que quando ele me fornece a equação, eu só tenho 1 mol de acetileno. E lá no ΔH, a gente comentou que a unidade normalmente era quilojoule por mol ou quilocal por mol. Nessa questão foi quilojoule. Quilojoule por mol. Então, para cada 1 mol. Só que o cliente queria 3. Então, se o aluno não pensasse nisso, não mudasse o valor do ΔH, ele podia até pensar na lei de Hess, podia até conseguir fazer certo. Mas se ele não multiplicasse também o ΔH, ele ia encontrar um valor diferente da resposta. Para quem tem dificuldade no assunto, professor, qual é o conselho? O Fábrica D, por exemplo, tem muitos e muitos vídeos, não só de química, como de outros assuntos. Tem um grande amigo meu também que tem um site chamado Químia à Prova. Mas acho que o maior conselho é, não desista. A gente começa, parece difícil, a gente fica tentando. Se a gente não desistir, com o tempo fica mais fácil. Melhor, a gente fica melhor. Professor, muito obrigado por toda prazer, a ajuda, Lange. viu? Valeu mesmo. Você já imaginou o trabalho que dá conservar e restaurar uma obra de arte? É pintura, fotografia, monumento e cada um requer um cuidado específico. Não é isso, professor Daniel Aguiar? Seja bem-vindo. O nosso curso é bem isso mesmo, assim, engloba toda essa questão. Seu foco está na conservação e na restauração. Onde a química está presente nesse processo? A química está presente em exatamente tudo desse processo, cara. O nosso curso é um curso específico de conservação e restauração. A gente está, né, alocado lá na Escola de Belas Artes. É interessante porque só tem, na parte de química, só eu e uma outra professora, né, trabalhando nesse mundo tão artístico e é, muito legal. Bom, a química, ela se insere em várias questões relacionadas à conservação e à restauração de obras. Desde a identificação de obras de arte, imagina como é que a gente vai fazer para identificar uma falsificação, por exemplo, né? A gente precisa de análises químicas para poder realizar isso. Até mesmo a questão de saber a condição da temperatura, como cada material reage a condições diferentes de umidade, de temperatura. Enfim, a química está exatamente em tudo desse processo. A química está em tudo, em qualquer lugar. Mas vem cá, você é formado em farmácia. Explica melhor essa relação. Lange, eu sou um grande exemplo de como a ciência ela está hoje englobada em várias questões, né? Eu fiz curso de farmácia lá no Espírito Santo, na Federal do Espírito Santo, e durante o curso eu fui desenvolvendo muito mais relação com a área da química relacionada à farmácia do que especificamente a área de biomédicas, assim. Então, quando eu me formei, eu fiquei vivendo aquele momento, o que fazer, para onde ir, e aí eu resolvi estudar química. E aí eu vim desembarcar aqui no Rio de Janeiro. Fiz mestrado na área de Química, depois fiz doutorado na área de Química também. E no meio desse processo todo, apareceu a Escola de Belas Artes. Eu já gostava dessa parte de obras de arte, caracterização de materiais. E aí eu concursei e virei professor lá. Voltando à restauração, não é só a química que está envolvida nesse processo, né? É importante falar isso. Um monte de gente vem achando comigo, né? Pô, conservação é uma Não, cara, existe uma questão muito mais importante, muito mais interdisciplinar relacionada à parte da restauração e da conservação também, né? A gente tem uma parte muito grande da história. Existe uma questão relacionada também à administração de empresas de restauro, a questões relacionadas à ética, né? Eu costumo dizer que a química ela é como se fosse uma chave de fenda, é uma ferramenta para o conservador tomar decisões, escolher o que é melhor para eles, né? É uma grande parceria que a gente tem lá na escola. O que mais te atrai nessa área de conservação e restauração? Investigar um determinado fenômeno é uma coisa que vai te prendendo e você não consegue sair. Lá na Escola de Belas Artes, eu tenho o desafio real disso, né? Eu tenho isso acontecendo de maneira aplicada. E aí, cara, é o encontro aonde a beleza acontece, na verdade, né? Quando a gente está lá aprendendo, falando sobre os ácidos graxos, a galera de casa, por exemplo, que estuda ácidos graxos e tal, quando você entende que esse ácido graxo ele está presente numa pintura a óleo, por exemplo, e aí você fala, pô, a hidrólise desse ácido graxo vai me gerar um ácido azelaico que vai... Enfim, essa coisa ela é extremamente instigante e é o que me motiva a ir para a aula lá todo dia e dar minha aula, é muito legal. Quais são os riscos? Para a obra ou para o conservador? Para os dois.
O risco para a obra ele é um risco iminente. O mau acondicionamento, por exemplo, é um risco que acontece relacionado à temperatura, à umidade relativa de armazenamento, a compatibilidade dessas diferentes armazenamentos. Por exemplo, a temperatura em que a gente armazena, né, que guarda lá numa reserva técnica de um museu, uma escultura de bronze não pode ser a mesma temperatura e umidade relativa que a gente armazena, por exemplo, papéis. São coisas distintas, são materiais diferentes, eles reagem diferentes com a umidade, enfim. Né? A gente sabe que a questão dos metais, por exemplo, tem uma questão relacionada com a oxidação. Né? Você já reparou que quando você grampeia um documento, em volta do papel fica bem marronzinho? Sim. Aquilo é a interação daquele metal com o papel. Né? Ou seja, aquele pedaço reage diferente do outro material, do resto do material, do papel. Então, existem especificidades. Agora, e para o conservador? É necessário que ele esteja ciente dos riscos, não só com materiais tóxicos, mas também com riscos físicos mesmo, como é o caso, por exemplo, de lidar com lâmpadas de ultravioleta sem proteção. Existe toda uma questão de risco envolvida, né? E o principal risco envolvido é o desconhecimento de alguém que não sabe o que está fazendo, né? Exemplo aí aquele restauro que aconteceu lá na Itália do Vecchio Homo. Que ficou aquela... Pois é, aquilo é um risco, cara. Existe uma dimensão ética quando se interfere numa obra. Como é isso no seu dia a dia? O restauro de uma obra não é necessariamente para torná-la mais bonita, é para devolver a leitura. Então, assim, a restauração é uma necessidade. Existe até uma frase que diz, a gente conserva para não restaurar, né? E essa dimensão ética, ela é uma questão extremamente importante para um conservador. A gente precisa devolver a leitura para que o espectador, né, para o cara que vai olhar a obra, ele consiga fazer uma leitura correta dessa obra. E qual o caminho que você indica para quem quer trabalhar nessa área? Posso afirmar que o melhor caminho é fazer a graduação, né? A profissão de conservador-restaurador está em reconhecimento, né? Então, assim, aqui no Brasil, a gente precisa ter a dimensão exata do quão importante é essa profissão. Lande, se eu pudesse te falar, no Brasil, em universidades públicas, não vou fazer um merchan aqui, né, mas em universidades públicas existem só 3 cursos, cara, no Brasil inteiro. Então, assim, a primeira questão a gente precisa tornar essa profissão uma profissão reconhecida, né, em termos legais, de um conservador-restaurador. Então, eu posso afirmar para você que a grande questão é fazer um curso de graduação nessa área. Lande, eu tenho uma dica de ouro para dar, cara. Vai ter um congresso aqui no Rio de Janeiro. O congresso chama Encontro Luso-Brasileiro de Conservação e Restauração. Vai vir gente do mundo inteiro, cara, para falar sobre conservação e restauro em alto nível. Eu acho que vale a pena pra galera que quer conhecer um pouco dessa área, né? Vai vir gente dos 3 cursos do Brasil inteiro, vai ser muito legal, cara. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Show de bola. Show de bola, valeu, Lande. Professor, obrigadão, muito cara. obrigado mais uma vez, Gil. Valeu, cara, um abraço. É isso aí, gente. A química tá presente no nosso dia a dia e ajuda a deixar o mundo muito mais bonito e muito mais complexo. Se você também quer fazer a diferença, o Enem é um ótimo começo. Nosso site está lá para te ajudar. horadoenem.mec.gov.br. Tchau, tchau.